Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um podcast Pode Confiar, que estamos no ar. Você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, nas plataformas de streaming, né, no Spotify, no Deezer, no YouTube também, né? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aí mais um grande especialista do mercado imobiliário. Ele é especialista em gestão, viaja o Brasil todo formando líderes, né, corretores de imóveis. Ele também aí foi campeão de vendas da Casa Mineira e hoje ele é Head Trainer do Instituto Rampa de Educação Imobiliária. Seja bem-vindo, João Lacerda. Muito obrigado, turma. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui com pessoas que eu admiro, que eu respeito demais. E vamos embora. Vamos bater esse papo. E antes da primeira pergunta, roda a vinheta. Estamos recebendo aqui o nosso Head Trainer, né, do Instituto Rampa. Nome chique, né? O povo dá uma complicada, né? Para dar um negocinho. Para dar um negocinho assim. E para diferente. começar, João, aquela pergunta clássica, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, contando aí um pouquinho da sua trajetória de trabalho aí no mercado imobiliário e também do Instituto, né? Você começou na Casa Mineira? Foi. Minha história no mercado imobiliário começou há quase 13 anos atrás. E eu estava num momento muito difícil da minha vida, um negócio que meus pais construíram ao longo de 20 anos. Eu tinha acabado de quebrar esse negócio com tudo que eu podia quebrar. Quebrei com tudo que podia, então foi um momento muito difícil. Nossa senhora, foi uma fase muito difícil, onde eu achava que essa coisa de ser empresário era brincadeirinha, né? E aí eu vi. Eu acho que é interessante. Cara, o que acontece? Meus pais, minha mãe é paulistana, ela veio lá da periferia de São Paulo. Minha mãe é nascida em um bairro ao lado lá do Capão Redondo, que é extremo sul da Quebrada, lá em São Paulo. Então, minha mãe nasceu nessa filha de uma catarinense com um baiano. Então, minha mãe é aquela típica paulistana e acordava às 3 da manhã para estar no trabalho às 7. Trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, mas muito aguerrida, muito disciplinada com as coisas. E meu pai mineiro, se conheceram lá em São Paulo, mas vieram para Minas. Eu nasci até em Diamantina, sou mineiro da gema mesmo. Rapaz, você pegou muito carnaval bom lá em Diamantina? Cara, não peguei, você acredita? Não peguei. Eu sou nascido em Diamantina, me identifico muito com a cidade, mas de fato eu fui poucas vezes lá, inclusive o carnaval não fui. E os outros me cobram isso, né? Pois é, ué. Quando eu fui pra Diamantina passar um carnaval uma vez, na hora de ir embora, eu dormi, foi na casa dos outros, foi arrastado. Você veio para Belo Horizonte com quantos anos? Eu vim de Diamantina para BH. Não nasci em Diamantina, fiquei até os 5 anos em São Paulo, e aí meus pais vieram para Minas, e aí eles começaram um pequeno negócio na garagem de casa, um negócio fazendo brindes de caneta, fazendo impressão em brindes de caneta. E esse negócio cresceu bastante. Chegou ao ponto de prestar serviço para grandes multinacionais, aqui em Contagem, que é ao lado. E ali pelos meus 20 e poucos anos, eu naquele ímpeto de ser o herdeiro, o salvador do negócio, que ia levar o negócio para os próximos níveis, não foi uma gestão boa, acho que a minha imaturidade da época como empresário e uma série de decisões ruins, acabou quebrando um negócio e isso gerou um trauma, uma ruptura familiar. Foi um momento muito, muito delicado da minha vida, né? Um momento que hoje eu sou grato por esse momento, porque me ensinou muito. Talvez tenha me empurrado para o mercado imobiliário. Quantos anos você tinha nessa época? 22 anos. 22 para 23, muito novo. E foi uma barra pesada, assim, foi uma coisa era uma empresa de muitos anos, então aquela coisa de oficial de justiça, bloqueio de conta, você não ter nome e cartão em seu nome. Então, eu achei de verdade que eu viveria com isso pro resto da vida. Achei que eu nunca ia conseguir resolver isso. Essa que era a verdade. Eu achei, vou viver com isso. E é isso. E aí o mercado imobiliário apareceu na minha vida como uma luz mesmo, como um fio de esperança, de verdade. E eu me agarrei a essa oportunidade com tudo que eu tinha. Eu não podia dar errado. Eu só tinha uma chance para dar certo no mercado imobiliário. Então eu abracei com tudo que eu podia e eu tive a sorte divina,
Porque eu costumo falar que não foi só o mercado imobiliário que mudou minha vida. Foi o jeito que eu aprendi corretagem que mudou minha vida. E ter encontrado uma grande escola, que foi a Casa Mineira Imóveis, onde eu tive todo o acolhimento, eu tive todo o direcionamento, eu tive o papel de um líder, meu grande líder, Túlio Melo. Beijo para você, não vou me cansar nunca de honrá-lo, porque ele foi um cara muito especial na minha jornada, foi um cara que num momento muito difícil da minha vida, no mais difícil da minha vida, pegou na minha mão e atravessou o deserto. Até brinquei lá no Conecta, lá, que ele atravessou o deserto, a selva, o mar aberto, atravessou paredes por mim. Então, o papel dessa liderança, e é uma das minhas bandeiras hoje como educador, é a liderança. Então, acho que a gente, em alguma medida, a gente vive uma crise de liderança hoje no mercado imobiliário, em alguns momentos, em alguns locais, assim. Então, entrar na Casa Mineira foi uma grande diferença na minha vida, foi um ponto de virada na minha vida, onde eu tive um treinamento muito robusto, fiquei 90 dias em treinamento, imagina. Direto. 90 dias, sem atender cliente. 90 dias. Que imobiliário faz isso hoje? Que imobiliário tem coragem de propor isso para as pessoas? Porque eu estava num momento que eu não poderia esperar 90 dias. Não poderia. Mas esse desafio de entrada fez uma coisa, eu falei assim, pô, se é tão difícil assim, porque deve ser bom. E como é que era esse treinamento aí durante 90 dias? Como é que ele funcionava assim? Cara, é o chamado, a gente chamava de conhecer. Era uma imersão? É um projeto, conhecer é um projeto onde você tem ali a primeira... O processo de entrada era mais ou menos assim, fazia as entrevistas, ok, vamos ser parceiros, mas tem o conhecer, que são justamente esse processo de entrada, né? Onde o corretor ele precisava conhecer todos os bairros que a gente trabalhava. Na época a gente trabalhava 25 bairros e aí tinha que fazer um mapeamento desse bairro, desenhar o mapa do bairro, desenhar num A3, à mão. Caramba. Eu conto isso para vocês falar, para, tá de sacanagem. Sério. Tinha que desenhar à mão em cada bairro e escrever os pontos de interesse do bairro, apresentar aquilo num bate-papo ali, onde a pessoa ia fazer a contestação, ia fazer tipo uma espécie de prova daquilo. E é engraçado que é o seguinte, se você errasse o nome da rua, você tinha que voltar lá e tirar uma foto da placa. Quem fez isso muito comigo é foi uma das minhas grandes mentoras, Janaína Diniz, que hoje é mentora de corretores também. E foi muito importante isso, esse trabalho profundo, pesado, de muita disciplina mesmo, para que eu pudesse, de fato, entrar na empresa, né? Então, Casa Mineira me acolheu de uma forma surpreendente. Eu nunca achei que no mercado imobiliário eu encontraria tanto amor. Sabe, amor na entrega, amor não na coisa do sentimento, igual a gente tem com o pai, não, é amor na atitude. Então, esse acolhimento, cuidar, né, cara? Esse cuidado. Cuidar do funcionário, cuidar da equipe. Foi. Né? Foi isso que eu percebi, isso que eu senti. E ter ficado 90 dias de treinamento para mim foi muito importante, porque logo no meu primeiro mês eu consegui fazer uma venda. Então, eu já entrei jogando, eu já entrei com o corpo quente, vamos falar assim, né? E aí foram 4 anos e meio como corretor, onde eu tive a chance de ser campeão de vendas da Casa Mineira, seguir os passos do meu grande gerente também, que foi campeão também. E depois, na sequência, eu tive também a oportunidade de ser um gestor, onde eu pude assumir a primeira equipe. E aí, nesse momento onde eu assumo a minha primeira equipe, eu me apaixono por essa missão de conduzir, educar, ensinar outras pessoas que muitas vezes estavam perdidas, estavam frustradas, estavam quebradas em outras profissões, em outras atividades. E aí, nesse momento da minha primeira liderança, eu falo, sabe, acende uma chama dentro de mim. E aí segui mais 5 anos como líder de equipe, amava fechar negócio, aliás, eu amo a adrenalina do fechamento, toda aquela coisa caótica que é um negócio, uma negociação, eu amo essa parte, mas o que me incendeia, sempre me incendiou meu coração, foi formar corretores. E aí teve a entrada do Quinto Andar, Casa Mineira, fusão Casa Mineira Quinto Andar, onde eu também tive a oportunidade de ser um executivo associado, que é uma espécie de diretor de unidade. Cheguei a ter 80 corretores, servir 80 corretores, 9 gerências. Então, foram 11 anos de Casa Mineira, muito, muito intensas. Eu contabilizo que foram mais ou menos 30 mil horas dedicadas à maior operação do Brasil, onde eu tive a oportunidade de ver essa operação funcionando de vários ângulos diferentes, sobre vários aspectos diferentes, do operacional até o estratégico. E mais do que isso, eu pude conviver
esse período todo com lendas do mercado, né? São Ivan e Santos, que são os dois fundadores da Casa Mineira. Eu convivi lado a lado com o Ivan, com o Santos, participando de reunião semanalmente com eles. Então eu pude pegar um pouco da mentalidade que eles têm com relação à liderança, com relação não só a fazer corretagem, né, mas como inspirar, trazer pessoas, manter pessoas. Eu hoje nas minhas mentorias, né, hoje através do Instituto Rampa, eu levo essa missão para um outro nível, né, de expandir as fronteiras, de poder levar isso para outras imobiliárias, outras cidades, outras praças, porque de verdade mesmo eu me sinto um cara muito privilegiado. E eu me sinto na obrigação de devolver para o mundo tudo aquilo que eu tive de bom. Eu tive uma experiência dentro da Casa Mineira que é minha obrigação devolver isso para as pessoas, e hoje estou nesse propósito. Legal. Quanto tempo que está no Instituto? Eu comecei as atividades no Instituto em 2022, em agosto de 2022, com a minha primeira imobiliária. Que a gente está junto, agora a gente encerrou um ciclo agora recente, mas ficamos 2 anos e meio juntos, assim, né? Então, de lá para cá foram muitas imobiliárias, aí, muita história, muita coisa acontecendo. Show de bola. Ô, João, cara, que alegria, né, ter você aqui no Pode Confiar, né? Estamos muito honrados, viu? Feliz mesmo, cara. Feliz pela sua verdade, feliz pela sua energia, feliz pela sua dedicação, né? Eu venho acompanhando de bastidores, assim, bem distante, mas eu vejo, assim, o tanto que você tem sido disciplinado, tanto no seu lado pessoal, emocional, profissional, né? Eu acho que a última vez que eu te vi foi até dando uma palestra que a gente teve num evento junto lá da Ideale, né, com o Thiago. Ah, verdade. Foi. E, pô, cara, hoje você, né, pelo que eu tô entendendo, você já tá alguns passos na frente com relação ao Instituto, nesse desenvolvimento. Eu brinquei com você, cara, quem sabe no futuro próximo você vai estar lá em Alphaville, aqueles grandes centros, né, comerciais. Hoje tem muita coisa institucional lá, tem até um conhecido, um amigo meu, o seu Elias, né, largou tudo agora e foi para lá e montou um grande centro. Mas, cara, falando muito de treinamento, você falou uma coisa muito interessante. Você falou que você precisou de ficar 3 meses, 90 dias aprendendo. Você até brincou aqui na comunicação, assim, cara, é engraçado, né? Chega a ser engraçado, né? Eu não sei se chega a ser engraçado ou se chega a ser o básico, né? Pra gente conseguir contribuir com o mercado, com o mundo, com as pessoas, a gente precisa de ter conhecimento. Eu tenho algumas reflexões sobre os eventos que a gente faz muito treinamento aqui na empresa, né? E, cara, da mesma forma que eu vejo um Thiago da Ideale fechar a empresa, levar todo mundo para um treinamento, cara, e ele pode perder alguns milhões ou alguns R$1.000 e, cara, tá tudo bem. Aquele momento de dedicação, aprendizado. Cara, a gente faz treinamento, convida pessoas e ninguém vem. A gente faz muito evento online e ninguém aparece. Muitas pessoas confirmam, né? E da mesma forma... Então, eu acho que, assim, muitas das coisas, elas precisam de mudar. No dia a dia, a gente vê a disparidade, cara, de empresas do mercado imobiliário para outras empresas do mercado imobiliário. Tem muita empresa imponente, cara, com grandes estruturas, né? Que mal serve um café. Da mesma forma que tem empresa de 10, 20 metros quadrados que você vai lá, cara, a galera te trata com uma educação, um carinho. E que no final, acho que vendo emoção, relacionamento, entrega, energia, vibração, que no final é isso que contagia e é isso que vai te levar para o próximo passo e vai agregar valor para o seu trabalho, para você poder desfrutar de novas oportunidades, indicações, relacionamento. Mas é muito complexo. Eu acho que não é uma coisa simples. Mas antes de eu entrar mais a fundo com relação à pergunta, o que você pensa sobre essa mentalidade dos gestores hoje do mercado imobiliário com relação a essa capacitação e desenvolvimento? Deixa eu complementar minha pergunta. Eu vejo que a galera se dedica muito para compra e venda. Muito, cara. Né? Você vai olhar um imóvel, o pessoal sabe qual que é o melhor banco, qual que é a melhor taxa, o que você precisa de dar de entrada para aprovar ou não, o perfil do consumidor, Agora, na locação, eu vejo o caminho muito das vezes inverso, cara. Tipo assim, tem um problema de um sinistro, que a imobiliária falou, tem que cobrir o ar-condicionado, porque o ar-condicionado foi roubado ou quebrou. Mas, cara, isso é um acessório. Isso não faz parte da cobertura do produto.
Eu vejo que falta ainda... Vamos pegar mais essa parte da locação. Eu vejo que falta muita visão, talvez, do gestor, que muitas das vezes, cara, o cara vende 3, 4, 5, 10 apartamentos no mês, que traz uma rentabilidade, que a máquina está girando, mas eu acredito muito, cara, que a locação é o futuro. 80% das pessoas hoje que pisam dentro de uma imobiliária, a grande maioria delas é com relação à locação, até porque a rotatividade, né? Eu acho que ela é infinitamente maior. Mas por que você acha que os donos das imobiliárias hoje eles não focam tanto nesse desenvolvimento de equipe, principalmente se tratando para a parte de locação? Você consegue entender quando eu falo sobre isso? Assim, você consegue ver isso? Filipão, o que acontece? A minha vivência ela é baseada em vendas. Então eu acaba que esse período todo de Casa Mineira foi vendas e hoje eu estou dentro do setor de venda das imobiliárias, sabe? A parte de locação é interessante, assim, pelo menos as imobiliárias que eu estou mais dentro, eu vejo que é um paradoxo, né? Porque às vezes a locação tem um pouco mais de processo, você está muito dentro, então você tem uma visão muito mais profunda do negócio, né? Eu acabo tendo uma visão um pouco mais superficial a respeito da locação. Mas aqui no final nós estamos falando de capacitação. Sim, no geral, falando de tudo, com um viés um pouco mais de venda, que eu conheço um pouco mais, cara, eu percebo que às vezes os próprios gestores, eles não tiveram uma formação adequada. E eles foram colocados naquela posição sem nenhum tipo de preparação, assim, mais sabe, que dê mais condições dele fazer uma liderança, uma gestão das pessoas. Então acaba que a entrada, às vezes, desse gestor ela já é preocupante. Talvez era porque ele se destacava numa venda, falou, cara, pô, eu tô preparado para fazer uma gestão aqui empresarial. Aquele erro clássico, né, do líder maior da empresa, vamos falar assim, do dono, do diretor, de às vezes não entender mais do que um líder precisa, que não é só ter performado bem como corretor. Então, acho que tem esse lado, já existe uma defasagem na formação dos próprios líderes e isso acaba desencadeando uma série de coisas. Porque, às vezes, esse líder, além dele não ter um trato tão bom assim, tão apurado, às vezes ele foi um ótimo profissional, mas ele não sabe ensinar isso. Isso é um problema sério, não adianta você só ter sabe. Às vezes o corretor, ele como corretor, esse líder na época de corretor, ele tinha o toque de Midas dele lá. Sabia fazer, era um ótimo pessoa. Mas se ele não sabe tornar isso replicável, ensinável, essa habilidade dele morre. Ele não consegue, em tese, ele não consegue aplicar isso, porque ele deixou de ser corretor e ele não consegue multiplicar isso. E aí a gente cria uma lacuna muito grande. A gente perde, talvez, aquele grande corretor, a equipe desestruturada, perdida. Hoje eu vejo que os líderes eles têm poucos pontos de contato com a equipe. Eu trago dentro da minha metodologia de liderança uma coisa chave, básica, que é o encontro semanal 1 a 1 pré-marcado. Tem que ter. E é impressionante o quanto que é difícil colocar isso na cabeça dos gestores. É impressionante. Que ele precisa encontrar com o corretor dele. Então, assim, se a gente tem dificuldade de proporcionar, né, de criar um momento de encontro para falar como é que você está, corretor? Está tudo bem com você, na sua família, na sua casa? Você está bem, velho? Você está dormindo bem? Você está comendo? Como é que tá? Se tem essa dificuldade de ter uma conversa dessa, imagina treinar. Imagina desenvolver o corretor, que aí já é um outro nível, né? Me conectar com o corretor é a porta de entrada, mas desenvolver essa pessoa já é uma outra coisa, porque envolve o quê? Envolve um ambiente de educação. Hoje as imobiliárias não têm uma sala de aula. Isso é uma doideira. Se você está reformando sua imobiliária, construindo uma imobiliária, você precisa ter uma sala de aula. As imobiliárias precisam se tornar escolas. Hoje, por que eu me dedico 100% a imobiliárias? Eu não atendo corretores independentes, porque a minha missão é contribuir na transformação do mercado através da educação. E eu acredito de verdade que essa mudança mora dentro das imobiliárias. A imobiliária ela tem capilaridade, a gente olhar a imobiliária como uma instituição, ela tem capilaridade, ela tem presença no Brasil inteiro. Então, é lá que mora a evolução do nosso mercado. Então eu me dedico a servir essas empresas. Mas a imobiliária precisa se ver como uma escola. Então acho que tem essa primeira barreira da imobiliária, entender que ela é um centro de formação de pessoas. Existe ainda uma grande leva de líderes, gestores e donos que querem só corretores que estão prontos do mercado. Então essa falta de interesse em formar pessoas é um problema grande. E quais as características que você observa numa pessoa para ela se tornar um bom líder
e para ela se tornar um bom corretor? Aquela característica que é só dela, assim, que ela já tem. Cara, ótima pergunta, Herbert. E eu acho que para mim a característica, né, principal de uma pessoa que queira abraçar essa missão de liderar é entender que ele é um servidor. Uhum. Entender que ele está ali para servir. E isso é difícil de entrar na cabeça às vezes. Existe um senso comum, né, um senso coletivo, que é aquela coisa, o corretor está ali para servir o dono da imobiliária, né? Aquela pirâmide tradicional, corretor na base, gerente, diretor e dono. Ou seja, todo mundo está ali para servir o dono e o corretor na base. E eu acredito de verdade nessa pirâmide invertida, onde o dono está na base, o diretor, gerente e o corretor. Ou seja, toda a estrutura da imobiliária, ela existe, ela pelo menos deveria existir para servir o corretor, para que o corretor possa servir o cliente. Então, entender isso é chave, que ele está ali para servir o corretor. Então, acho que essa é uma primeira característica. E uma segunda que eu sinto muita falta hoje é saber ouvir. Senta com os gerentes que só quer falar. fala, blá, blá, blá. A hora que você começa a falar, você vai falar alguma coisa, devolver, começa a mexer no celular, começa a olhar para cima. Pô, como é que você vai... Né? Não tem como você estabelecer, não tem como você criar uma estrada pro coração do seu corretor se você não escuta ele. Se você não para ouvir, para de mexer nessa porcaria de telefone, vai ouvir o cara. Então, assim, como é que você quer educar alguém? Se você não entender que você está ali para servir, você não está ali para escutá-lo de verdade, sabe? Ou viver só de status, né? De cargo, né? Pode ser. Com foco total ali só no dinheiro, esquecer do relacionamento, pode né? Pode ser. Quando você fala de pessoas, cara, ontem a gente estava na seguradora até do Gustavo Lima, aqui perto, sabe? E a gente estava tendo uma reunião com o presidente. E, cara, foi uma coisa foi uma experiência diferente que a gente teve. E uma das coisas que eu reparei no final, eu até falei, Fábio, eu posso te fazer só uma pergunta, cara? E, cara, eu tava na sala do presidente. Então, assim, foi impactante, porque eu não tô acostumado a ver, tipo, como se diz, uma segunda casa do Gustavo Lima, que é onde que ele hoje convive, inclusive, muito, sabe? Aqui, inclusive, pertinho, cara, pertinho. Gustavo Lima é o Gustavo Lima, cantor não? O cara, cantor mesmo? Da Bem Seguradora, da Bem Protege. Ah, sim. E a gente está startando um projeto bem legal com eles e eu vi o Fábio. O Fábio, ele morou 10 anos nos Estados Unidos, ele veio para ser o CEO, o presidente da companhia. E eu já conheci, ele chamou a gente para uma reunião, foi eu e o Flávio ontem e... Cara, o pessoal ia entrando na sala dele e despedindo. Ele levantava da cadeira, ia lá, ia olhando no olho. Cara, mas ele dava um abraço de amigo. Ele não perguntava como é que foi o seu dia. Cara, como é que você tá? Tá tudo bem? E depois que ele acabou, né, vai despedindo de um, de outro, até porque o movimento deles é novo. Chega e fala, deixa eu só te perguntar uma coisa, cara. Que carinho que é esse que você teve com o Roseto? O Roseto é um gestor deles que ele tem. Falou, cara, se o Roseto não estiver feliz, se o Roseto não estiver bem, se o Roseto não estiver satisfeito, cara, a máquina não gira. Então a minha preocupação não é com a operação, a minha preocupação hoje é com a pessoa. E quando você fala muito das vezes, né, do ouvir, eu acho que assim, cara, não adianta também a gente ficar falando que tudo é mil maravilhas, porque a gente sabe os desafios do dia a dia e como a nossa vida é corrida. Mas eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter. Eu não sei se nós estamos certos como empresa, falando de Confiax, garante do grupo. Mas, cara, a gente se preocupa muito com a nossa equipe, com as pessoas. Pode até não parecer, mas, cara, quem tiver do nosso lado, se depender da gente, de Deus, cara, não vai passar dificuldade, não. E se a gente puder buscar para resgatar, para reacender, a gente sempre vai lutar por esses princípios, sabe? Quando a gente fala muito sobre a capacitação e desenvolvimento, tem muita questão técnica e prática. Eu acredito que isso seja essencial, né, para o trabalho não do corretor de imóveis, do profissional. Né? A prática a gente aprende no dia a dia. Né? Eu acho que uma das melhores universidades que a gente tem na vida é a nossa busca, o nosso desenvolvimento. Né? Eu comecei sozinho, sem ninguém me ajudar, sem ninguém falar que eu tenho que vender assim, assim que eu apresento, é assim que eu falo. Eu não tive ninguém. Eu chegava na imobiliária, abria no computador, sabia que eu tinha uma tecnologia completamente diferenciada, cara, e o resto era energia. E o brilho nos olhos, ele nos mostra que, cara, a gente está levando a verdade, que a gente acredita no que a gente faz.
Eu acho que esse foi um dos pontos principais do meu desenvolvimento como profissional. Eu gosto muito de vender. Eu comecei entregando peça de carro com 16 anos de idade. Com 23 eu era gerente do maior grupo da Hyundai de Minas Gerais. E, cara, eu dormia em caixa de Gol, para-choque de Gol, no horário de almoço, trabalhava de jaleco. Minha mãe tinha ido para o interior com meu irmão porque minha avó tinha falecido. A gente, cara, passou muita dificuldade financeira. E, cara, eu resolvi ir para o chão de fábrica, irmão, e aprender na raça. E eu acho que uma das melhores formações que eu tive de vida foi esse primeiro contato com o mundo. Só que, cara, faltava habilidade técnica. E habilidade técnica, hoje, no mundo digital que a gente é favorecido, tem tudo. Se você quiser aprender sei lá, cara, a escrever de A a Z, tá lá te explicando no YouTube, né? Se você quiser saber qualquer tipo de orientação com relação a qualquer tipo de profissão... Tem tutorial, né? Lá, né? Sem falar esses chatzinhos hoje em dia, né? GPT, como é que fala? GPT. Eu queria te fazer uma pergunta, João. Quais são os principais pontos que você considera fundamental hoje com relação a esse desenvolvimento do corretor de imóveis? Se tratando da parte técnica e da parte prática. Qual que é o passo a passo, cara? Por onde que esses caras deveriam começar? Ótimo. Cara, eu acho que a primeira coisa é saber que ser corretor é ter um negócio. Ser corretor não é ser funcionário de alguém. Eu acho que isso mata muitos talentos no ninho. A pessoa ela tem um grande potencial, ela tem ali os elementos na personalidade, na essência dela, que poderiam ser muito úteis na profissão, mas ela não se prepara. Ser corretor de imóveis, se tornar um corretor, entrar para a profissão, exige ter uma reserva financeira. Precisa ter. E eu falo isso, às vezes parece doideira. Não, mas já é difícil arrumar corretor. Fala isso com o gestor, eu falo, mas já é difícil arrumar corretor com reserva? E aí dizendo isso aqui principalmente para quem tem interesse e quer entrar para a área. Se prepare. Se prepare financeiramente, porque é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que ela pode entregar tudo. Ilimitado. Eu costumo brincar que a corretagem, ela entrega tudo. Ela te permite ser do tamanho do seu sonho. Mas ela é muito ciumenta. Ela quer tudo para ela. Quer toda atenção para ela, quer tudo para ela. Então, entender que primeiro você tem que se preparar financeiramente, tirar o Cresce, se organizar com relação a isso, escolher uma boa imobiliária, sabendo que a imobiliária vai ser de verdade a sua escola. Você pode ter uma boa imobiliária. Uma imobiliária que tem uma liderança que entendeu que a imobiliária é uma escola. Eu acho que o corretor, por mais que seja difícil avaliar isso, entrando na profissão, entrando no mercado, você não sabe, você não tem muita referência, não tem muito critério. Eu te pergunto isso, eu até estava conversando outro dia com um amigo meu, o dia que a gente foi lá naquela imobiliária do Belvedere, você lembra? Dar o treinamento? Você estava de férias. Você não lembra, você estava de férias. Não, mas você lembra, aquela imobiliária, né? E aí eu falei, cadê o rapazinho, Jonathan? Ele até me vendeu já 2 casas lá. Ah, Felipe, o Jonathan saiu, foi para uma imobiliária grande e tal. Ih, rapaz, mas tá voltando. Parece que não conectou, o pessoal tá cobrando no resultado. E, cara, a empresa é muito menor. Mas ele prosperava muito mais. Então, quando você fala assim, cara, escolher uma boa imobiliária... Além de ter uma placa grande. Se você for para Balneário do Camboriú, que eu vivenciei muito lá, cara, as imobiliárias são do tamanho dessa sala que a gente tá. Deve ter 20, 30 metros quadrados. Só que é prata, ouro, diamante... Né, os cristais, aqueles, né, nem sei como é que fala, os lustres bonitos. Cara, que você fica ofendido de entrar. Você fala, cara, isso não é pra mim. Né, mas eu tinha que estar lá pra prospectar lá clientes. Mas, cara, tem o Thiaguinho da Ideale lá, que tá lá no bairro Serrano, tranquilo, cara, que é uma empresa, assim, que tem um propósito, uma energia, uma humildade. E eles perseveram muito. Analisando uma imobiliária lá de Santa Catarina, como a outra menorzinha, numa região, talvez, Zona Oeste, enfim, como é que o cara vai escolher hoje o que é o melhor dele, João? Cara, eu acho que assim, o cara consegue perceber, tanto isso é tão verdade, que geralmente esses caras que eles se preocupam com a formação, eles estão juntos, eles emanam essa energia, eles são os que mais conseguem atrair corretores. E eu conheço diversas imobiliárias grandes, unidades às vezes, que não conseguem atrair pessoas. Não consegue. Tem uma marca, tem uma história, tem não sei o que e tal, mas não atrai. Por quê? Porque não tem uma pessoa na ponta inspirando. A pessoa que ela vai entrar para o mercado, que ela saiba minimamente o que é ser corretor, ela sabe que quem vai ser o professor dela e quem é bom está muito interessado nisso.
Pessoas que têm grande potencial, elas estão muito interessadas em saber quem vai ser meu mentor. Tá, eu sei que corretor não é brincadeira. Eu sei que corretor eles falam que ganha dinheiro, mas não é assim. A pessoa que sabe um pouquinho, ela entendeu um pouquinho do jogo, ela já vai vir com essa mentalidade. Então a pergunta seguinte dela é: quem vai ser meu mentor? Então, às vezes, uma imobiliária ela não tem uma mega estrutura, mas tem um mentor lá dentro que faz isso. Que encanta, que inspira, que motiva quem está chegando. O meu gerente, ele teve esse papel. Eu tive a grande sorte de cair numa imobiliária com uma cultura maravilhosa e um líder que tinha essa fome, que a gente se conectou. Eu acho que isso é importante também, tanto do ponto de vista do gerente, do líder, como do corretor que vai entrar ali. É importante haver uma conexão, é importante ter sabe aquele negócio assim, do santo bater? Sim. Tem que bater o santo. Não adianta, é uma relação visceral, essa relação corretor, iniciante, mentor. Ela é muito próxima, vão ser meses de muitas conversas, meses de inúmeras frustrações, coisas que de ser corretor é um troço difícil pra caramba. Talvez uma das coisas mais difíceis que alguém pode querer fazer na vida é se tornar corretor. Porque o pessoal acha que vendeu, recebeu a comissão na hora esquece. e acabou, cara. Não esquece. Eu costumo brincar que a pessoa, para se tornar corretor, ele deixa de ser um civil normal. Um civil. Não é mais um civil comum, não é uma pessoa comum. Você mudou. Assim como um médico, ele se torna médico, ele vira uma pessoa diferente, um próprio militar ou coisas do tipo, o corretor, ele também precisa passar por uma revolução interna. Para ele entender, assim, principalmente às vezes ele veio de um meio de CLT e tal, ele para entrar para a área, ele tem que quebrar muitos paradigmas internos, muitas crenças, isso leva tempo. Isso às vezes é no fogo quente, e aí quem vai estar do lado dele nesses momentos? Essa pessoa quer saber disso. E ao seu ver, como é que está a saúde mental desses corretores atualmente? Cara, trabalhando com venda, né? Pois é. Aquela pressão, como é que é. está a saúde mental e como é que faz para melhorar? Cara, essa é uma questão interessante, porque eu mesmo tive, na minha época de liderança, de gerente, sempre trabalhei com muito propósito. Mas quando você trabalha 16 horas por dia, uma hora você pira, né? Então, eu tive uma crise de ataque de pânico, um burnout, assim, eu achei que ia morrer, de verdade. Agora? Não, isso na minha época de gerente, já tem alguns anos isso já. Mas onde eu quero chegar com isso, que eu não falei pra ninguém. Eu sofri isso sozinho. Esse é o perigo. Por quê? Porque no meio de um monte de gente forte, né? Porque corretagem é de lugar de gente forte, não é isso? É só leão aqui. Então, como é que eu vou falar que eu tô... Cada um por si, né? Não, tipo assim, como é que eu vou mostrar essa fraqueza? Eu não posso mostrar que eu sou fraco. Então, você me perguntando isso, é até difícil saber. Porque eu tenho certeza que muita gente está passando muita coisa, que às vezes eu até encontro essas pessoas frequentemente e não estou nem sabendo, não posso nem de alguma forma ajudar, porque elas mesmas não estão se abrindo por conta dessa crença de que corretagem é de lugar de gente forte. E aí tem a mão e o papel do líder muito intenso nisso. Porque se o líder se mostra como uma pessoa invulnerável, uma torre de pedra que não passa por nenhum problema, os corretores deles também não vão se sentir à vontade para se abrir e dizer que estão passando problemas. Então, eu acho que parte do líder mostrar suas vulnerabilidades, mostrar que ele erra, mostrar que ele muitas vezes está sofrendo também, de alguma forma, no contexto certo ali, né? Mas o líder ele precisa dar esse primeiro passo também, porque senão as pessoas ficam com medo de, não posso errar, não posso mostrar isso porque todo mundo é de ferro aqui, ué. Cara, você falou uma coisa muito interessante. Eu vou pegar a frase que eu ouvi uma vez. Eu virei para uma dona de uma imobiliária e falei assim: quem é aquele cara bonitão? Rapaz, tinha um cara de um olho azul, parecendo aquele Thiago, aqueles cara de caderno do antigo. Eu nem sabia que as coisas que saíam naqueles cadernos de escola. Um olhão azul, cara. Cabelão louro, assim, cortado. Quem é aquele rapaz ali? Ela virou assim e falou para mim assim: ela já não existe mais, essa imobiliária, e essa pessoa já montou uma escola, já tem muitos anos. Ela virou e falou assim: é o frentista do posto que abastece meu carro. Cara, abastecia semanalmente, o cara falava muito bem, convidei ele para virar corretor de imóveis e ele aceitou. E aí, tá dando certo? Não. Mas vai dar, Felipe. Eu sou um cara muito eu. Então, eu falo às vezes as coisas meio que pensando, mas
Não sei como é que vai ser visto isso do outro lado, mas eu vou falar. Ô, João, cara, a profissão corretor de imóveis, eu acho que a galera deveria valorizar mais e respeitar mais esse segmento. Tem muita gente amador. Você falou uma coisa aqui que é interessantíssima. Alguém aqui consegue sair de casa para trabalhar com sabedoria, cara, cheio de dívida, cheio de problema, com gente batendo na sua porta o tempo inteiro para te cobrar? Você vai conseguir atender bem, desenvolver uma estratégia, cuidar bem do seu cliente? Cara, de forma alguma. Eu acho que ninguém é um Robocop, ninguém é um super-homem para conseguir ter tanto, né, tanta sabedoria para conseguir conduzir. Claro que assim, cara, a máquina está girando, a gente precisa também de continuar, a gente não pode travar. E quando você fala, cara, uma reserva técnica, um preparo, eu acho que isso é transição de carreira de qualquer profissão. Não é porque o cara vai entrar, vai virar... Porque assim, é muito fácil virar um corretor de imóveis. Eu tenho certeza absoluta, que se você rodar 100% das imobiliárias do Brasil, pelo menos 50% da equipe não tem cresce. Ou mais, né, cara? Posso estar falando até. Eu tenho certeza que está cheio de imobiliária que não tem nenhum corretor de imóveis hoje que não seja o dono credenciado para exercer a profissão. E, cara, a gente não está falando de uma água mineral de R$2 que você pega e vende no sinal. Nós estamos falando de milhões, né? Então, eu acho que... Será que não tem, cara, alguma coisa que remodelar com relação a essa instrução? Cara, eu acho que você está vindo numa ideia muito legal. Se o seu propósito é educar, eu acho que a educação começa pelo respeito que eu acho que as pessoas têm que ter com a profissão, com a empresa e com o ser humano, com o cidadão. Eu voltei de Florianópolis, sei lá, um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos, já não, né? 2022, e final de 2022, e quando eu voltei, cara, eu morei num condomínio lá na Pampulha, que foi muito difícil de arrumar um imóvel, que até, sei lá, 2, 3 meses atrás tinha gente me ligando perguntando se eu estava procurando um imóvel no Fazenda da Serra, que recebeu o meu lead. Cara, você chega a zoar, né? Pô, cara, mas tem 2 anos que eu mandei um anúncio e agora que você está me ligando. Então, assim, eu acho que isso vem muito de gestão. Então, alguma coisa, ô João, ela precisa de ser remodelada, cara, porque está muito fácil virar corretor de imóveis. E quem que sai prejudicado de todo esse ecossistema? Nós, consumidores, nós, cidadãos. Talvez a profissão de vendedor mesmo, né, tirador de pedido, ela é tão discriminada, né, no país, justamente porque, cara, falta habilidade técnica, falta conhecimento, falta desenvoltura, falta preparo. O que você acha, cara? O que você pensa disso? Porque é uma luta e é uma guerra, cara, difícil de vencer. E as pessoas, elas acabam se perdendo no mercado imobiliário, depreciando o mercado imobiliário por uma falta de orientação. Porque todo mundo fala, não, vem vender imóvel, cara, se não deu certo, vem vender imóvel, a gente escuta isso todos os dias, o tempo todo está acontecendo isso. Será que não tem que ter uma regra, cara? Será que não tem que ter um padrão? Será que a fiscalização do CRES, ela não tem que ser mais firme? Não sei, o que você pensa disso? Porque você falou uma coisa muito interessante, reserva técnica. Cara, será que essa galera que nós estamos abrindo a porta das imobiliárias, das empresas, para esse homem, para essa mulher que está passando um momento desafiador financeiro, enfim, familiar, não sei. Será que o lugar certo é uma imobiliária para essa galera estar? Sabe assim, o que você pensa disso, cara? Porque, cara, até nesse negócio seu que você está desenvolvendo, né, na sua universidade, nos seus projetos, será que não é uma brecha, cara, talvez para você mesmo pensar sobre isso? Porque, cara, isso é um produto, isso é uma visão que tem que ter, que eu acho que esse é o princípio do negócio. O que você pensa disso? Porque você deve ver isso o tempo inteiro. Casa Mineira. Cara, Casa Mineira era exemplo no Brasil. Casa Mineira, por onde você passava, cara, tava lá. A Casa Mineira, eu vou te falar uma coisa, acho que eu nunca falei pra ninguém. Meus avós faleceram e, cara, a gente vendeu a casa deles ali no São Bento. E, velho, tava umas 2, 3 imobiliárias, botou na Casa Mineira, com uma semana vendeu. E o tempo todo, velho, eu fico imaginando Casa Mineira na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso entender um pouco mais o modelo dos caras. Eu preciso entender um pouco mais. Eu queria entender o que esses caras faziam. Porque vende muito. E eu consegui pegar algumas coisas. Eu consegui entender algumas coisas. Cara, o lead chegou, deve ter um tempo rápido para atender. O tempo atendeu, cara, não tem cliente perdido. Eu acho que a agilidade, a conduta que você tem ali com aquele lead, eu acho que era um dos principais diferenciais da Casa Mineira.
Eu te falo pela experiência que eu tive com a casa da minha avó. Foi muito rápido o processo dos carros. Foi muito diferente, sabe? Então eu queria entender de você sobre isso, porque eu acho que isso para mim é uma das características principais de um profissional hoje do mercado imobiliário. E algumas coisas têm que ser remodeladas. E eu tô falando e eu mexo com seguro, irmão, mas cara, eu sou consumidor, eu invisto em imóvel, eu vivencio muito isso no dia a dia e é complexo pra caramba. Cara, eu também acho. Eu acho que a gente tem em vista, a gente tem assim, falando desse assunto, a gente tem uma questão estrutural, nível Brasil. Uma questão que eu acho que ela é hiper complexa, né? Não existe solução fácil, não existe solução fácil para isso. A nossa profissão é uma profissão muito presente na vida das pessoas, uma profissão que teve seus percalços ao longo dos anos. Alguns profissionais foram exemplares ao longo do tempo, outros não, alguns ajudaram, outros mancharam nossa carreira. E tá tudo bem. Eu confesso que eu tenho dificuldade de falar uma solução pronta, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é o seguinte, olhando para o mercado, a realidade que eu vejo é a seguinte... Empreender também não é fácil, né, João? Então, assim, a gente sabe que o desafio daquele cara que está montando a empresa, cara, não dá talvez para ele seguir um padrão, um processo imediato. Sim, é isso. Eu acho que olhando para o mercado, eu vejo que a barreira de entrada é baixa e a de permanência é enorme. Qual é o problema disso? Que por ter uma barreira baixa, acaba muita gente entrando e não permanecendo. Mas elas deixam uma marca negativa muito forte. Elas deixam um lastro negativo, às vezes, de experiências ruins de cliente, de coisas, às vezes, não tão boas. E que acaba manchando a nossa classe como um todo. Então, esse, para mim, é o principal fator com relação a essa facilidade exacerbada de se tornar um corretor, de estar apto a vender um imóvel. Então, acho que tem esse ponto. Eu falo aqui de reserva financeira. Pode parecer meio contraditório, porque eu entrei completamente quebrado, com o carro emprestado, almoçando coxinha. Então, almoçando coxinha? Almoçando com dinheiro, com o que dava. Eu não almoçava para botar gasolina no carro. Então, eu entrei numa... até aquele negócio, né? Eu já tinha quebrado outros negócios também, menores e tal, né? Mas a gente fala assim, a pessoa deu errado na vida, virou corretor. Eu sou esse cara, eu sou exatamente esse cara. Mas, de toda forma, eu acho que se a pessoa ela tiver condição, para mim foi muito sofrido. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu acabei, por uma série de fatores que me iluminaram, dando alguns pontos de sorte, porque teve na minha história bastante encontros ali que foram iluminados, que talvez eu possa até falar que foi sorte. Então eu tive muita coisa que se encaixou e que me permitiu continuar no negócio. Mas se eu tivesse, de alguma forma, me preparado melhor, teria sido mais suave, teria sido menos sofrido, eu teria ampliado as minhas chances de ter dado certo como deu, mas teria acontecido de uma maneira melhor. Mas olhando para a questão também da formação dos corretores, aí eu volto nas lideranças. Casa Mineira foi a maior escola que marcou época no nosso mercado, que é falar do Brasil afora, porque a gente tinha lideranças fortes. Porque a gente tinha lideranças lá que entenderam a missão de servir. Entenderam que o corretor é o centro de tudo. Que eu tenho que me dedicar ao corretor, que eu tenho que fazer tudo pelo corretor e eu não vou aceitar a mediocridade desse corretor. Porque eu estou entregando tudo. Como é que eu aceito qualquer coisa? Então essa era a lógica que imperava dentro da maior escola do Brasil de corretores recente. Então, para você poder cobrar, você tem que entregar. Exatamente. Né? Primeiro. Se você não entregar, você não pode cobrar. Primeira coisa. Perfeito. Dar e receber. Eu entrego então eu vou entregar tudo para o meu corretor para tirar o máximo daquela pessoa, mas também se ela não quiser, que é um ponto importante hoje que eu vejo, não existe um ponto de corte nas imobiliárias. O cara vai lá, faz o que quer, não produz, atrapalha o ambiente, mas ele vai e faz uma venda ali. A cada 3 meses. E aí tá tudo bem. E parece que tem uma energia que protege os corretores que estão pisando na bola. A hora que o trem tá apertando para ele vai lá e faz uma venda. É um troço impressionante. Tem uma energia que cuida desses caras. Eu não sei o que acontece. Tem algum troço. Mas assim, o gestor ele precisa olhar isso, porque esses caras prejudicam a formação de pessoas. Porque eu trago um corretor e hoje está cada vez, se você é gestor e está tendo dificuldade de trazer corretor, não acha que é só você, não. É a realidade do mercado. Brasil. Pô, profissão das mais difíceis que o cara tem que investir é um processo contínuo de recrutamento. Eu escutei essa frase há um tempo atrás e ela virou minha frase. Desculpa quem me falou ela, mas ela já virou minha já. Que é quando a gente se torna líder,
Meu cara Alexandre Cota, deixa eu mandar um abraço para ele lá da Remax, foi ele que me falou essa frase, mas ela já está no meu coração e eu falo como se fosse minha. Eu acho que quando a gente se torna líder, a gente deixa de mexer com o imóvel. A gente mexe com o corretor. Nosso negócio é corretor. O imóvel é um pano de fundo. O imóvel, eu vou ajudar o meu cliente principal, que é o corretor. É o subproduto. Mas o meu negócio é corretor. Perfeito. Isso envolve uma contínua atenção. Você tem que estar atento à possibilidade de pessoas o tempo inteiro. Casa Mineira, por exemplo, a gente tinha uma chuva de pessoas procurando, querendo trabalhar lá. Mas nós não desativamos o modo olheiro hora nenhuma. O tempo inteiro ligado. Isso foi um dos grandes fatores da imobiliária se manter forte, pujante durante muitos anos. É que a gente não se tornou escravo ou refém, melhor falando, refém de pessoas que não queriam. E hoje eu vejo muitas e muitas imobiliárias sequestradas por corretores que não querem se desenvolver, que entraram lá, mas que também não tiveram a atenção devida no início. E é mais ou menos um processo do jardineiro e do jardim. Quem cuida primeiro? Quem cuida primeiro? O jardineiro cuida das plantas, para as plantas depois cuidar do jardineiro. Então esse é o fluxo do negócio. Não adianta a gente querer cuidar que as plantas cuidam da gente, faz uma hortinha bonita, alface, tomate, bonitinho, se a gente não fez nossa parte primeiro. Então é um conjunto de somas de coisas que, para mim, o líder tem papel essencial. Essencial. Show de bola. Vamos abrir perguntas da nossa plateia para você que nos assiste aí hoje pela primeira vez, né? João, Felipe, nós contamos com uma plateia de funcionários aqui da Garante e da Confiax. E aí, quem se habilita, fala seu nome, sua função aqui na empresa. Chega seu nome pro seu bar. E manda a pergunta. Meu nome é Ana Carolina, eu sou analista de sinistro da Confiax Garante também. A minha pergunta, João, é sobre o que você acha que o líder precisa ter, que é essencial, que ele precisa ter além da técnica e da conversa, né? O que ele precisa ter, assim, que não pode faltar mesmo em um líder? Legal. Ótima pergunta. Eu acho que, como você falou, a técnica é importante. Sabe, um líder sem técnica, ele é um líder capenga. Por exemplo, eu vejo muito assim, donos de imobiliária que não foram corretores, eles vão pagar essa conta a vida inteira por não dominar a técnica. Então, vai uma dica, você está querendo abrir um imobiliário, passe pelo fogo da corretagem, não pule essa etapa, porque senão você não vai conseguir liderar da forma que um corretor precisa. O corretor, ele precisa de alguém, ele precisa ter na frente dele alguém que passou pelas coisas que ele passou. Porque só o corretor sabe o que ele passa. Então, esse é o primeiro ponto, a técnica. Eu acho que a segunda coisa é a servidão, claro, a gente já falou aqui, mas tem um outro negócio também que eu acho que é o que dá significado e sentido para a liderança, que é alguma busca. Todo líder deve se fazer essa pergunta, porque o corretor está se fazendo essa pergunta. O que nós estamos fazendo junto aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando o quê? O que nós estamos construindo o quê? Porque eu acho que objetivos bem definidos é o que mantém as pessoas unidas. É compartilhar uma visão de futuro me mantém ligado a você. Então, eu acho que falta muito isso na imobiliária. Eu vejo uma diferença de expectativa que não é tratada, que não é falada, que acaba sendo a mãe de todas as frustrações. O gerente, às vezes, espera isso, o corretor isso, ou o inverso. Então, falar sobre objetivo, falar sobre conquistas, falar sobre construção de caráter, porque eu acho que no final das contas, as conquistas são muito importantes. A caminhada até a conquista é muito importante. Mas o que vai ficar de tudo, no final das contas mesmo, é quem a gente se tornou para conquistar aquilo. Eu acho que quando o líder, o corretor, o liderado, ele olha para o líder dele e vê que existe alguém se importando com essa formação de caráter, ele vai ter um corretor por muito tempo. Porque quem quer sair de perto de alguém que está se preocupando com a gente, assim, né? Então, acho que é isso. Mais uma pergunta? Tem espaço para mais uma. Falo demais, né? Aí falo muito, aí acaba as perguntas. Boa tarde. Silvio, gestor de contas aqui na Confiax. Eu queria só complementar e ouvir mais um pouco sobre a questão do dono da imobiliária, ele entender que ele não pode mais participar do processo da venda. E eu venho da minha família do mercado imobiliário também, e eu vejo um pouco disso, mas eu acho que
poderia aprender mais ainda com isso, tanto as pessoas que estão à minha volta também. Então, o dono da imobiliária ele precisa entender que ele não participa mais desse processo, porque vira um loop infinito, onde ele entra, aí o corretor vê ele entrando, mas não vê ele ensinando com todas as forças. Ele entra com força para vender, mas não entra com força para ensinar, né? E aí pega o chifre, como é que é o chifre? Pega o boi pelo chifre, né? Para resolver a venda, não, essa venda maior eu faço, né? Essa aqui, deixa que eu faço. E aí nem ele nem o corretor prosperam como gostariam, às vezes, essa expectativa, sabe? Sim. Deixa eu ver se eu entendi então, Silvio. Você está se referindo sobre o líder, o dono que vende também, é isso? Ah, legal. Ótima pergunta, velho. É uma carapuça que pode ser. Ótimo. Ótima pergunta, porque, cara, para mim esse é o pingo de mercúrio no caldo bom que a gente pode estar construindo ali e fazendo com o corretor. Porque, velho, é foda. Eu não sei nem por onde começar esse assunto, na verdade. Que isso assim, é uma bandeira que eu levanto. E eu tenho a humildade de falar e reconhecer que eu nunca fui eu fui empresário de outro ramo, mas eu não fui um empresário dono de uma imobiliária. Então, quem sou eu para falar como um dono de imobiliária vai conduzir o negócio dele? Mas desse recortezinho, desse quadradinho dentro da imobiliária dele, que é o coração da imobiliária dele, que é equipe de vendas, corretores, gerentes, eu sei bem o impacto que isso causa. Eu trabalhei numa imobiliária que a gente chegou a fazer 450 vendas em Belo Horizonte, unidades vendidas em BH, é absurdo isso. Então, imagina, em BH a gente fazer 450 vendas de avulso, revenda, de imóveis, revenda. Não é pegamos um lançamento de 100 unidades, não, venda por venda. Nós temos 450 vendas em BH. Sabe quantas vendas os donos fizeram? 0 vendas. 0 vendas. E a imobiliária eu tenho para mim, que a imobiliária só chegou nesse patamar porque os donos não vendiam. Eu mesmo atendi muitos amigos deles. Eu atendi amigos pessoais de dentro de casa dos dois donos. E enquanto eu estava lá atendendo os amigos deles, sabe o que eles estavam fazendo? Sentado, às vezes, até nessa sala aqui, que já foi sede aqui, um dia já foi sede, sentado, às vezes, nessa mesma sala que nós estamos aqui, pensando em como servir a gente. Em como nos servir como corretores, em como apoiar e oferecer as ferramentas para que o time pudesse vender mais. Isso que dá sentido à imobiliária. Me perdoe, dono de imobiliária, eu não sou dono e respeito muito, e a minha missão é te servir, mas, cara, eu não consegui entender. Um cara que abre mão, destaca a equipe dele, de ensinar, de multiplicar, cara. Que adianta? Então, qual o sentido de você ter uma imobiliária? Vai trabalhar sozinho, porque nunca é uma venda só. Eu escuto isso às vezes. Mas é só uma venda, Lacerda. Não vem com esse papo, não, velho. Eu sei que não é só uma venda. Eu sei que não é só ir ali mostrar um imóvel e voltar para o escritório e resolver. Não é. Venda de imóvel é um troço complexo demais. Você vai lá, mostra. Aí tem a tia de Montes Claros que quer vir ver. Não gostei dessa. O sol tá batendo forte. Eu quero ver o de baixo. Aí tem que captar. Aí tem contrato. Tem problema. Tem não sei o quê. É um rolê. Como dizem os mais jovens, é um rolê. Então não é um negócio tão simples. Aí eu escuto também assim, mas eu só atendo meus amigos. Mas como tem amigo, né? O filho da mãe, né? Como tem amigo? Aí fica difícil. Então, cara, isso pra mim, sem dúvida, é uma das coisas. Se tem imobiliária, cara, foca no seu time. Dá atenção, dá energia, multiplica os braços. Acho que esse é o negócio. Acho que serve pra locação também. Pois é, eu falo com mais propriedade de venda, né? Mas servir é igual você falou, né? Servir. Geralmente as pessoas elas querem buscar quem, cara? Sempre um nível superior, porque elas acreditam que através do gestor, do dono, ela terá as melhores comissões. Aliás, as melhores condições. Só que eu concordo em gênero, número e grau com o que você fala, porque se o seu papel... Aí, eu acho que o exemplo que a gente tem muito bem claro aqui é o papel da Casa Mineira, cara. Quantos corretores a Casa Mineira tinha, João, na sua época? Quantos corretores? Quantas unidades em Belo Horizonte? Cara, foi um bocado, viu? Acho que nós chegamos a ter 8 unidades, 300 corretores, 350 corretores. 350 corretores. Agora, você para pensar, se o dono dessa empresa fosse se ele fosse centralizador, se ele quisesse fazer um negócio, né, com os amigos, os primos, os parentes, sempre nessa visão, será que ele teria prosperado tanto quanto ele prosperou? Será que a empresa dele
teria participado de um movimento que se tornou um unicórnio no mercado brasileiro? Será? Claro que Eu não. duvido. Eu sou um cara que gosta muito da escala, da quantidade, com a qualidade. Mas, cara, eu já fui muito centralizador. De vez em quando o pessoal ainda briga comigo um pouquinho, que eu quero. Outro dia até. Eu nem falei pro pessoal a verdade, não. O Silvio vai saber da verdade agora. Outro dia eu mandei uma mensagem num grupo, ontem. Gente, amanhã, 9 horas da manhã. Você lembra? É a reunião. Aí depois eu engasguei assim, falei, cara, mas eu tenho coordenador, eu tenho gerente, o que eu tenho que falar? Não tenho que falar nada não, né? Só não é porque eu vi uma situação que eu tenho que parar a empresa inteira para falar, né? Então assim, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, né? Então eu acho que isso é um processo, mas realmente, cara, se você quiser multiplicar, você tem que treinar pessoas para fazer melhor que você, com certeza absoluta. O meu sonho hoje, cara, de verdade, é ter uma equipe que consiga reaplicar o meu modelo de conhecimento, de estratégia, de levar ali a capacitação, o modelo mesmo, a visão que a Confiax tem de treinamento, não de venda de produto, mas de ensinamento. Porque quanto mais a gente ensina, cara, melhor esse conhecimento ele vai ser distribuído, tanto para a parte do locatário quanto do locador, e o conhecimento para a imobiliária também, para ela saber lidar com os desafios. Emendando um pouco a pergunta, né, aqui não tem muito a ver com a questão do dono centralizador, eu estou falando agora do colaborador. A gente tem uma galera nova que está chegando e a gente tem a dificuldade da galera que está lá tradicionalmente, vende legal, poderia vender muito mais, mas, cara, gosta de atrapalhar, inclusive, o trabalho dos novatos, né? Eu acho que ninguém é de ninguém, né, cara? A minha mulher não é minha, a minha filha não é minha, eu acho que tudo é de Deus, sabe? Então, eu acho que, da mesma forma que aquela cadeira, aquela mesa não é sua, cara. Você está vivenciando ali um momento. Mas o ciclo, ele começa e encerra. Quais os principais desafios hoje que você acredita que essa galera nova que está chegando vai enfrentar relacionado a essa galera mais tradicional que tem na empresa? O que você pensa sobre isso? Cara, acho que assim, desculpa, João, deixa eu até complementar. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, eu não lembro o nome agora do rapaz, mas ele falou assim, essa galera que está vendendo muito hoje, é a galera, não sei se você viu isso, que a galera de 10 anos atrás nem tinha imobiliário, que ninguém acreditava. Então a galera hoje que mais aluga, a galera que mais vende, não é a galera que tem 50, 60, 80 anos de história. Né? O que você pensa disso com relação ao profissional novo, antigo? Cara, eu acho que eu até falei isso no Conecta lá, mas a gente vive hoje um certo conflito de gerações dentro das imobiliárias, né? A gente vê... Quais os principais erros, assim, sabe? Com relação aos novatos e aos tradicionais? A dificuldade de entender o mundo um do outro. Acho que esse é o ponto, assim, né? As pessoas em fases diferentes da vida, elas têm visões de mundo diferentes, elas têm valores diferentes, elas têm buscas diferentes. Eu acho que, mais uma vez, quem é o fiel da balança disso é sempre o líder. Ele é o cara responsável por criar uma harmonia entre essas pessoas, escutar essas pessoas e direcionar elas de acordo com o contexto que ela esteja vivendo de vida, naquele momento da vida dela. Então, acho que esse é o negócio. Falando da geração mais jovem que chega agora, existe muita desconfiança, existe muita coisa, que essa geração é isso. Cara, eu adoro conversar com essa geração. Vamos falar. Eu me perco nesse negócio de XYZ, eu sempre confundo o que é qual. Eu gosto de falar as idades, que aí fica mais fácil. Mas essa turma, vamos falar assim, a turma de 20 a 25 anos, 20... Para pegar bem nessa galera de 20 a 25. Eu adoro conversar com eles. Eu adoro tomar decisões, às vezes, do meu negócio com pessoas dessa geração na mesa. Acho que elas têm uma visão oxigenada das coisas, elas têm uma visão mais fluida de certos assuntos, eles são mais flexíveis. Então eu gosto muito, assim como eu gosto muito de ter pessoas de 30, 35 anos. Eu acho que essas pessoas elas estão num momento de vida que a corretagem acolhe muito bem essas pessoas, que a corretagem ela dá a oportunidade de construir uma vida, ter uma casa, se casar, ter um primeiro filho, viajar. Então, acho que atende bem as demandas dessa geração. E aí a gente chega nas gerações 45, 60 a mais, que acaba que hoje o nosso mercado ele é dominado por essas gerações. E eu acredito muito que a gente precisa... Essas pessoas, 45, 55 anos, assim, 50 a mais, elas têm um valor inestimável. Hoje, se a gente for olhar, são elas que tocam o mercado imobiliário. São elas que são a resistência do nosso mercado hoje está nos 60 a mais. A gente tem que reconhecer, valorizar e respeitar essas pessoas de acordo com o momento delas.
Não adianta você falar de grandes objetivos com uma pessoa de 60 a mais que já conquistou a vida, já fez um monte de coisa. É um outro tipo de conversa, é um outro tipo de motivação que você vai cavar lá no coraçãozinho dela, desses 60 a mais. Mas, de fato, eu acho que nossas lideranças precisamos nos conscientizar que a gente precisa trazer essa galera mais jovem. Só que é uma comunicação diferente. Não adianta você virar para um cara de 30, 50, 30, 40, por exemplo, 25, 35, e falar com ele que corretagem dá dinheiro. Vem para corretagem que dá dinheiro. Que é isso que eu escuto os líderes falando até hoje, que falava 30 anos atrás. Essa geração, ela está assim como as gerações mais novas, 20 a 35, vamos falar, eles estão intoxicados dessas promessas de dinheiro fácil. Eles não caem nessa, não. Então, espera que ri da sua cara. Tem tigrinho, tem jogo após esportiva, tem gente prometendo ficar rico no marketing digital todo dia na internet. Então, assim, eles não caem nesse papo mais. Eu vejo que essas pessoas, elas balançam muito mais quando a gente fala de propósito. O que é propósito, na minha visão? É a nossa entrega para o mundo, é a qualidade da nossa entrega. O dinheiro que eu vou conquistar daquilo é a volta. A consequência. É a volta, né? É a consequência disso. Então, eu vejo que essas pessoas se encantam muito mais quando a gente fala do propósito, quando a gente fala como a gente muda o mundo todos os dias. A minha equipe era uma geração mais ou menos dessa, 25 a 35. E todos eles eu cativei de alguma forma, e um era Uber, outro trabalhava na academia, outro vendia joia, outro fazia outra coisa. Então, assim, eu consegui criar esse time muito com a bandeira do propósito, da entrega, do sentido, de que a corretagem é nosso laboratório de vida. Corretagem é nossa oportunidade de mostrar o nosso valor para o mundo. Isso é bem recompensado com isso. Então, acho que esse lance da geração vai muito da comunicação. Mundos diferentes, linguagens diferentes, para que a gente possa pactar, fazer essas pessoas entrarem no movimento da corretagem. Ô, João, você acredita muito hoje, assim, não é que você acredita, mas você me trouxe algumas reflexões. Eu era um cara que aqui na empresa não podia contratar gente com mais de 40 anos. Eu era um cara que aqui padrão é 25 a 30 anos. Hoje não, irmão. Pode entrar um de 80 aqui que vai ser muito bem respeitado, talvez até mais do que os novos. Vaga, eu devo ter umas 20 abertas. Não acha profissional? Ninguém quer compromisso com nada. Só que a galera esquece que tudo na vida é uma semente bem plantada. Cara, você veio de onde, irmão? Você veio de um furacão. Você estava a ponto de explodir. Como é que chama o negócio quando explode? É furacão? Não, como é que é? Vulcão. Você estava dentro de um vulcão, cara, a ponto de explodir, para entrar em erupção. Você teve sabedoria. Eu nem sei que tipo de droga que você usou nesse momento ali, cara, para conseguir centrar, conseguir separar o momento externo para o momento interno e, cara, desenvolver a estratégia que você teve ali e, cara, prosperar nesse mercado imobiliário. Mas a galera não quer dar tempo ao tempo. A galera entra hoje na empresa, se não gostou, eu vou embora. Outro dia a gente, enfim, saiu um rapazinho da empresa aqui, ele saiu kkkk, vai lá cuidar tipo assim, mano, falou com a minha galera, kkk, vai cuidar lá do Conta Azul. Irmão, porra, cara, tá todo mundo dando a vida aqui pelo negócio. Enquanto eu tô aqui trabalhando de 8 horas da manhã, cara, minhas filhas estão o dia inteiro na escola. A minha menina de 3 anos, ela entra na escola 8 horas da manhã, irmão. Sai 7 horas da noite. Você acha que é normal isso para um pai deixar uma criança de 3 anos? Não é. Mas, cara, são prioridades na vida. Daqui a pouco eu vou ter lá meus 45, 50 anos, irmão. Eu vou estar mais desacelerando que acelerando. Agora a galera, ela não tá tendo maturidade para isso. Eu não discordo, cara, da sua visão. Mas será que a gente precisa de dar um choque de gestão nessa galera nova? Porque eu tenho certeza que você vai se recordar. Em 2018, uma das principais matérias que saíram, das 10 profissões que seriam extintas, né? O corretor de imóveis e o de seguro, eles estavam lá, lado a lado. E o que aconteceu? O que mudou, cara? A tecnologia, na verdade, eu falo muito da automação humana, que foi o ser humano se adaptar com a tecnologia e utilizar em favor do próprio negócio, sabe? É isso que a gente vivencia. Mas eu não sei se hoje eu concordo ou discordo dessa opinião, porque, cara, da mesma forma que outro dia entrou eu conheci uma pessoa que ela tem 22 anos, ela passou por 22 empresas.
E aí, na hora que eu olhei assim o currículo, eu olhei para ela e falei assim, posso te fazer só uma pergunta? Você tem 22 anos, você já passou em 22 empresas, por quê? Eu não pude nem perguntar outra coisa, porque assim, eu fiquei, por quê? Ah, não, porque eu entro, se eu não gosto, eu saio. Entendi. Só que, cara, a partir do momento que você se compromete a dar o seu melhor, irmão, é o seu melhor que vai te levar para o próximo nível de vida, independente da situação, das circunstâncias que você tem. Então, é só uma característica e um ponto de observação, João. Eu concordo muito com você. Eu acho que você, Filipão, você, pelo tudo que você já percorreu como empresário, você tem muita história, você tem muita coisa para que você vivenciou e que com certeza essas coisas te marcaram muito, Sim. sabe? Mas é engraçado, cara, porque, por exemplo, eu lendo um livro outro dia, falando sobre um livro que eu recomendo demais, que é um livro que é cabeceira para mim, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Tá lá do velho, tá? Eu vou pra Eu amo. de Espinho, tá dentro da casa de sonho. Eu amo. Os 17 passos, né? Eu amo esse livro, assim, é um livro muito bom. E ele contando histórias da Babilônia, é um livro de histórias, e tem uma coisa de filosofia, de mentalidade, de riqueza, muito, muito legal. É um livro que me ajudou muito a conseguir pagar minhas contas. Olha só, pagar essa dívida que eu mencionei para vocês aqui, as coisas, os fundamentos que eu peguei lá me ajudaram nisso e tal. E ele falando lá, contando histórias de jovens da época da Babilônia, ou seja, nós estamos falando de 5.000 anos, que tinham característica muito parecida com o que nós vemos hoje. Sim. Ansiosos, não quer esperar o tempo das coisas. Esse é uma das histórias lá, o cara fala assim, pô, esses jovens não esperam, não sabem esperar, quer tudo para ontem e tal. Eu falei, olha só, gente, há 5.000 muito anos atual, isso né? Acontecendo. Na verdade, tudo que a gente vive hoje está escrito na Bíblia, irmão. Todos os princípios e valores estão na Bíblia. Pois é. Então, eu acho que assim, existe uma questão geracional, de fato, influência externa, influência do mundo, das tecnologias, das ferramentas que tem, isso obviamente influencia, mas eu acho que tem uma questão biológica. A fase de vida das pessoas, muita energia, muito hormônio, quer tudo para ontem. Meus pais têm empresa desde 91, 92. Cara, eu vi isso em 91, eu cresci dentro de uma fábrica. Então eu vi todos esses problemas que hoje a gente acha que nasceram com essa geração acontecendo. Sim. Então, acho que assim, não são fáceis, isso não quer dizer que não facilita o negócio, mas nos traz uma perspectiva de que, acho que assim, tem pessoa para todo lado, vai ter gente que não vai abraçar mesmo, e o líder tem que estar ligado e tá tudo bem, e obrigado. Aí a responsabilidade do líder de abrir as portas para escolher bem as pessoas que vai abrir as portas, porque senão fica aquele negócio, abre a porta para qualquer um e reclama depois do que veio. Então vamos escolher bem, e se não tiver legal também, agradecer, acompanhar bem, estar junto. Se não tá legal, não tá legal, e tá tudo bem. Cara, amizade continua. Eu acho, eu penso muito na sociedade. Quando a gente leva para o lado da sociedade, e aí você falou da geração Y, Z, né? Nós temos algumas pessoas aqui que são dessa geração, né? Mas todos aqui têm muito compromisso, comprometimento, né? Nossa equipe aqui é muito boa, cara. Lá em 2018, né? Voltando lá naquela questão da profissão do futuro, cara, a gente imaginava que os meninos que tivessem na barriga, eles já iam sair mexendo no telefone, né? A minha menina de 1 ano, ela já, né? Talvez me dá aula. Mas por outro lado, cara, vou voltar na reunião que eu tive ontem. Esse gestor da seguradora, ele tem quase 60 anos. Aí eu falei assim, irmão, e ele tá com a vida ganha, tranquilo, irmão, tranquilo. Anda lá no canal dele, lá final de semana, lá em São João del Rei, casinha, tudo do bom e do melhor, história bacana no mercado. Eu virei pra ele e falei assim, alemão, que eu chamei ele, tipo, boa demais, cara. Você tá feliz? Porque eu vivenciei com ele na Sul América, na Allianz, o cara é um baita profissional do mercado. Você tá feliz, alemão? Ele é muito gente boa, cara, os caras do bem demais. Ele falou assim, olhou pra mim e falou assim, irmão, tô feliz, tô trabalhando. Sabe qual que foi o sentimento que eu tive? De esperança. Cara, minha mãe, acho que ela não tem essa esperança, apesar que ela é ligada no 220, mas eu acho que, cara, pra ela, eu acho que o negócio dela passou. Ela corre atrás. Cara, minha mãe até hoje faz as catirinhas dela, velho. Compra um queijinho, às vezes pede o cara, alguém leva. Minha mãe é essa mulher ainda, até hoje, irmão. Ela se vira nos 30, aposentada, sozinha na vida, não tem mãe, não tem pai. Meu irmão estão ali por trás, dando todo o suporte, mas minha mãe é dessas, irmão. Pega uma bolsinha com a minha tia e tal, aplicava a prova em faculdade domingo, sábado, domingo, para dar 10, 20 reais pra gente comer um McDonald's. Cara, eu vivenci muito isso. Só que, cara, eu gosto muito de estar
entendendo que isso está acontecendo. Sabe por quê? Da mesma forma que gente não tem maturidade suficiente, cara, para enfrentar a vida, cara, tá cheio de gente lá que falou, poxa, já tô mais descendo que do que, né? E, cara, essa galera tá se reacendendo. Eu acho que essa chama, ela é importantíssima, principalmente para essa segunda, terceira idade, como se fosse. Então, por um lado, cara, é muito bom, porque a gente foi muito impactado, irmão, com essa geração, com a áurea, com a ideia do novo mundo, né, das novas expectativas. E, cara, eu gosto de tecnologia, gosto, mas, velho, eu tenho o meu limite. E, cara, tá tudo bem, sabe? Eu também não vou ficar me cobrando, me chicoteando, como eu me chicotei o tempo inteiro, sabe? Eu tô aqui com você, nós estamos aqui no podcast, mas minha cabeça em algum momento estava assim, irmão, você vai sair daqui hoje 7 horas, você vai chegar em casa, você vai pegar a bicicleta, você vai ler, você vai estudar. Aí, por outro lado, eu falei, não, cara, que isso, que semana produtiva, desafiadora, relaxa. Aí já, sabe, assim. Então, assim, por um lado é bom, velho. Eu acho que é importante, sabe? É importante porque panela velha que faz comida boa e hoje faz muito sentido isso, sabe? A galera tem mais compromisso, tem mais respeito, talvez ética, sei lá, conhecimento. E faz sentido demais, velho, a gente está do lado de pessoas assim para nos dar direção. Eu não valorizava isso lá atrás. Quando a galera fala assim, respeita a sua avó, respeita a sua mãe, escuta as palavras sábias, a gente não valorizava. Respeita os mais velhos, olha que gente mais não valoriza, simples. Irmão. A gente não valorizava isso, sabe? Então, eu acho que, inclusive para você que está nos assistindo, cara, honra seu pai e sua mãe, honra as pessoas mais velhas, respeite, porque uma hora você vai estar do outro lado também e você vai saber e sentir exatamente isso que a gente está pensando nesse momento. Eu te falo pela empresa, cara. Não a Confiax, não a Garante. Eu acho que todas as empresas, as principais dificuldades é arrumar bons profissionais, é desenvolver uma equipe, ter pessoas que têm o mesmo propósito, comprometimento. Eu já falei muito isso aqui dentro da empresa, mas eu parei de falar. Mas eu já falei assim, cara, feliz das pessoas que conseguem entender que quanto mais elas se doarem, quanto mais elas se desenvolverem, quanto mais elas produzirem, irmão, ela não está fazendo para mim, ela está fazendo para ela. Mas o lugarzinho do sol vai estar reservado. Se não for aqui, cara, vai ser em outro lugar, mas vai estar reservado. Boa. Foi bom demais. Minha consideração. É isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo pós-pandemia? Você coloca a panela velha que me boa, pelo amor de Deus. Pra dar o clima, né? João, vamos falar um pouquinho sobre o mundo pós-pandêmico aí, né? Que foi a pandemia veio para arregaçar todos os setores, né? Não só no imobiliário, o mundo inteiro. Mas falando ali de perfil de imóveis, mundo pós-pandemia, a expansão de home office, de várias outras estruturas, né, de trabalho, da vida pessoal, as coisas mudaram. Como é que você observa assim, o perfil de imóveis para alocação? De uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais jovem? Esse perfil de imóvel que as pessoas procuram mudou depois da pandemia? Acho que a gente, assim, naquele epicentro da pandemia ali, no auge da pandemia, teve um movimento muito grande em busca de imóveis com mais espaço, com mais área, né? Então, casa, a gente teve uma explosão de venda de casa, a gente teve um aumento muito grande de lote, coisa estava encalhada, estava perdido, vendeu tudo, aumentou de preço, então teve um movimento no sentido dos imóveis com mais espaço, cobertura, a gente pode botar nessa lista aí também, área privativa. Então, praia, sítio, tudo, explodiu. Então teve esse movimento, o mercado imobiliário como um todo foi muito beneficiado. Então o mercado imobiliário ele andou na contramão de muitos mercados que acabaram encolhendo com a pandemia. Verdade, e foi uma surpresa, né? Eu lembro que no dia que fechou a cidade eu falei, meu Deus do céu, e aí? O que nós vamos arrumar? E aí a gente foi se adaptando e tudo. E aí as pessoas elas foram se abrindo para isso, em casa. Literalmente o hashtag Fique em Casa nunca teve tão presente no nosso papel. Sim, você como corretor, sim. a gente como especialista em seguros imobiliários, a gente cresceu absurdamente. Verdade. Vidas Verdade, perdidas esse fica em casa, né? Tipo assim, fez a pessoa. Fica em casa. Pessoa na casa dela. Hashtag Fica em Casa, a assistência do seguro foi utilizada como nunca foi. As empresas reclusas fechadas, a assinatura digital começou a acelerar demais. O seguro fiança, ele acabou dominando o processo, porque, cara, cartório fechado, fiador, documento, processo. Então, assim, cara, a gente saiu de uma empresa, de um local, de uma casinha de, sei lá, de 200 metros quadrados para um andar gigante ali no Prado na época. Foi um dos momentos que a gente mais cresceu. Infelizmente, né, talvez teve muita gente que vivenciou o contrário, vidas perdidas, empresas fechadas, desemprego cresceu demais. Mas, cara, o nosso papel
para quem estava dentro do mercado imobiliário, ele foi fundamental. Eu acho que a gente teve um papel de redução de danos, né? Porque estava difícil com a questão objetiva, que era a pandemia em si, né? Você ter dificuldade para mudar de casa, nesse momento, seria um agravante a mais. Então, eu acho que os corretores do mercado imobiliário, como geral, ele teve um papel social muito forte nesse período. E fomos bem recompensados por isso, tivemos aí recorde de vendas e tudo mais. Então, hoje eu vejo um movimento um pouco na contramão disso. E no contrário a isso, as pessoas, elas passar desse momento de pandemia, a pandemia ficando uma memória cada vez mais distante, né? E é engraçado como é que a gente se adapta com a pandemia, e já virou de novo sem pandemia, e já esquecemos, e tipo assim... Parece que não morreu ninguém. Então assim... E ao mesmo tempo a gente achava que não ia sair dali nunca, né? Daquele ciclo ali da parecia pandemia. que ia ser uma eternidade, quando a gente via as notícias lá, não sei o quê, da vacina, vai demorar, então parecia que ia ser uma eternidade, acabamos passando por isso. Então eu acho que eu vejo um movimento hoje das pessoas buscando aquela velha coisa da praticidade, de estarem mais bem localizadas, próximo ao trabalho e tudo mais. Então, acho que os corretores eles precisam estar muito ligados nessa virada de comportamento, onde as casas, os imóveis com muito espaço, eles voltaram a ser um supérfluo, vamos dizer assim, né? Voltou a ser um luxo. Então, eu vejo essa virada. Legal. Eu posso fugir um pouco da regra aqui do padrão. O João ele é um especialista, um treinador aí, focado muito na parte de compra e venda. Você já alugou imóvel na sua vida, João? Já. Quantas vezes? Demais. Algumas vezes. Algumas vezes? Com imobiliário? Cara, já aluguei com imobiliárias pequenas. Mas alugou com imobiliário? Sim. Tá. João, agora a gente vai ter um papo aqui mais como consumidor, como ser humano, tá? Porque eu acho que essa clareza e essa verdade, ela precisa de cada vez mais vir à tona aí para as pessoas conhecerem e ter profundidade. E nós somos especializados em seguro-fiança, em garantia locatícia, poxa, já tem quase 15 anos. E realmente é a bandeira que a gente defende. A Confiax hoje é a maior emissora de seguro-fiança do Brasil, tá? Não estou comparando com garantidores, enfim, estou falando de seguro-fiança. São mais de 200 mil apólices, 200 mil clientes hoje na nossa base. E eu acho que isso é fruto da entrega que a gente tem, da mentalidade, do propósito. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar a satisfação do meu cliente. O sucesso dele é meu sucesso. Quanto mais negócio ele fizer, mais eu estou fazendo. Então, o nosso trabalho é muito assim. Eu passei por várias etapas, João. Um dia nós vamos sentar, conversar, vou te falar toda a nossa caminhada, mas, cara, eu fui para o mercado, ninguém me dava oportunidade. Um dia eu fui analisar a ficha. Aliás, um dia eu fui alugar a primeira sede da empresa, que o meu sonho era ter uma lojinha de rua para colocar uma plaquinha. Cara, quando eu cheguei lá, unifiquei os documentos, fui no cartório, porque há 15 anos atrás, cara, para alugar imóvel, você não levava documento original. Você ia no cartório, autenticava identidade, CPF, comprovante de endereço e levava os xerox. E aí, cara, a gente estava indo realizar o sonho, foi até a imobiliária do Fadel na época, a DR, mas, cara, não tem nada para falar contra, mas assim, era o processo das imobiliárias. Aí eles falaram assim, olha, seu Felipe, você vai lá no centro da cidade que eles vão analisar seu documento. Quando eu cheguei lá, cara, era um processo muito constrangedor, porque o brand, a marca, o coração do Felipe, que deveria ficar implantado ali na imobiliária, ele se perdeu. Você acha que dia que eu voltaria para fazer negócio com aquela imobiliária por um processo tão constrangedor? Se eu estou com você, se é você que vai realizar meus sonhos, se eu estou indo para alugar imóvel, você vira e fala, cara, vai lá para o centro da cidade, você vai se ferrar, você vai ter que arrumar estacionamento, pagar, analisar documentos, você vai lá, vai ter um senhor de 80 anos que nem computador ele tem. Mas foi mais ou menos esse processo. E, cara, para mim, ali a válvula de escape, ela estava bem distante ali do propósito da empresa. Mas esse processo, cara, quando eu fui analisar o documento, eu vivenciei isso me trouxe várias viradas de chave. Cara, precisamos simplificar. A gente montou até uma empresa de cadastro na época que, em vez do cliente chegar na imobiliária, opa, vai lá no centro, não, o senhor baixa o aplicativo que chama Rede de Cadastro Brasil, bate as fotos que uma hora a gente entregava um relatório. Em 2013, mal tínhamos tecnologia, não existia o Uber, o WhatsApp, nada disso, Instagram, nada disso. Cara, a gente já tinha uma empresa de cadastro integrada com cartório, onde o cliente colocava o número da matrícula, a gente tinha um retorno da veracidade aqui de Belo Horizonte. Cara, a gente vendeu essa empresa dia 20 de dezembro de 2017 e foi uma virada de chave assim, absurda. Por isso que a gente tem a hashtag Adeus Fiador, por isso que a gente acredita muito na simplificação, na liberdade do processo mesmo. E, cara, se torna cada vez mais constrangedor. Fato é que hoje 40% dos novos contratos de locação no Brasil já são feitos com seguro-fiança. Isso é fato. Fiador, cheque, calção, existem ainda muitas empresas que trabalham.
Mas, pensando na excelência no que a gente faz, e quando a gente fala excelência, João, é o básico. Saber vestir. Eu quero, cara, inclusive ouvir um pouco de você sobre isso. Do vestuário, da presença, da fisionomia, do sorriso, das coisas que eu acho que você pode até orientar para um profissional, um consultor, um comercial. Pensando né, na marca pessoal, né, do corretor. Cara, isso, atrelado ao produto. Mas eu queria te perguntar um pouquinho, João, com relação ao seguro fiança, né? O que você acredita no produto? Como é que você acredita que esse produto ele faz com que o processo se torne mais simples? Por que você talvez entenda que tem muita imobiliária que aluga 100% sem fiador e cresce de uma forma exponencial muito bacana, e tem outras que ainda continuam dando 3, 4 opções, esperando o cliente definir, não tem um processo padrão muito bem definido. Você acredita que o seguro fiança hoje ele empodera muitas empresas? Você tem assim uma visão do produto? Cara, demais. Eu acho que assim, o setor de aluguel é uma fortaleza assim, de algumas imobiliárias, e para aquelas que não se abriram, acho que vale a pena pensar, né? Porque você traz uma recorrência, você traz um relacionamento, você traz uma como é que chama? Uma recorrência, né? Uma continuidade, mais com pessoas, né? Uma continuidade nesse relacionamento, né? Então, acho que a alocação por si só é um grande trunfo de qualquer imobiliária. E se tratando do processo de fiador, eu acho que é o ponto onde o inquilino ele passa a ter mais autonomia, passa a ter mais liberdade, né? É muita doideira você querer alugar um imóvel, ter que ligar para o seu tio, ligar para vizinho, ligar. Acho que isso é uma das partes mais constrangedoras que existiam, né? Com essa coisa de fiador. Então, a fiança é algo que eu acho que vem trazer esse poder, esse empoderamento, não só para o inquilino, mas para a imobiliária. Então, você vê imobiliárias que com o fiador faziam, sei lá, 3, 4 locações por mês, saltarem para 20, 25. Então, o que trouxe escala, e é só a gente pensar, né? São 3, 4 contratos para 25, são 3, 4 famílias para 25 famílias. Nós estamos falando, em um mês, mais de 100 pessoas impactadas, pessoas normais. Sociedade muito legal. O impacto na sociedade, e eu escuto isso, rodo muitas imobiliárias, e falando desse tema, eu escuto muito isso, que a fiança, a garantia, trouxe esse poder para a imobiliária. Às vezes imobiliárias que nem estavam olhando tão bem para o aluguel, passaram a ter o aluguel como uma fonte, às vezes até principal. Eu vi já muitos casos que a locação, por conta desse artifício da fiança, da garantia, o setor de locação passou a venda, por exemplo. Então, vejo com muito bons olhos. Não é nem só isso, João. Na verdade, o mercado de locação no Brasil, eu acho que o case principal é a Quinto Andar. A Quinto Andar, ela nos trouxe muito ensinamento. Em 2012, ela entrou com o slogan Reinvente seu jeito de alugar imóveis. E lá ela se destacava com relação à taxa, mas não falava que era o seguro. Ela falava que, inclusive, o cliente poderia mudar com até 6 dias, porque ela tinha exclusividade, já tinha feito a vistoria, inclusive era com um parceiro nosso que ela tinha feito. O imóvel estava lacrado e ela investiu muito no tráfego. Então, automaticamente, aquele cara que estava no sofá, muitas das vezes desgastado com atendimento, com relacionamento, com padrão, né? Outro dia, enfim. E a Quinto Andar hoje é uma empresa que tem mais de 200 mil contratos ativos. Reinvente seu jeito de alocar imóveis. Ela foi, impulsionou o tráfego, o cara que estava lá na casa dele comendo uma coxinha, comendo uma pipoca. Opa, não saia mais de casa, deixe seu imóvel aqui, mande as fotos, vamos lá, tem um tal, não sei o quê. Então, esse processo ele se tornou muito mais leve e gerou valor. O mercado de locação no Brasil, cara, ele estava a ponto de explodir. Porque não tinha diferença. A diferença era se você ia dar desconto ou não. Se você não desse desconto, eu acho que o locatário, nós consumidores, íamos achar que saímos aonde? Na desvantagem. Então eu acredito muito no seguro, eu vejo que o seguro hoje tem empoderado muitas empresas. E, cara, mais uma vez, sementes que vão plantando ideias, estratégia, que de alguma maneira você consegue comunicar de uma forma diferente. E realmente, gente, João, a gente tá vivendo uma fase, cara, que daqui, sei lá, a uns 20 anos, a gente vai dar muita gargalhada, porque a gente vai falar, poxa, que legal, a gente participou de um movimento que quebrou uma cultura no nosso país. Se a gente vai para a Europa, cara, por exemplo, no Portugal, para você alugar um imóvel lá hoje, cara, o básico é o cheque calção e um fiador. Você não consegue alugar um imóvel se não tiver 2 garantias no mesmo contrato.
Isso aí faz com que o seguro fiança esteja cada vez mais distante, até por causa da lei do inquilinato, eu acho que precisa de uma reformulação. Então, assim, eu acho que não só a visão nossa, mas a do João e eu acho que do mundo de hoje, né? O seguro fiança tem revolucionado, ele tem trago aí muitos benefícios, eu acho, para o consumidor. Isso aí. João, queremos agradecer sua presença. Chegamos no final aqui do Pode Confiar. Quero agradecer a presença da nossa plateia também. Silvio, Maria Emília, Carol, Aline, o Enzo aqui, nosso produtor também, né, Marcelo. Muito obrigado. Quero que você deixe um recado para quem nos assiste, deixe seus contatos, como é que faz para te encontrar, como é que contrata a sua consultoria aí para me imobiliária. Era boa. Esse é o momento. É bom, né? Deixa seu contato aqui, essa é a sua câmera. Legal, Só primeiro... uma coisa, você tá malhando todo dia 5 horas da manhã, aquele mesmo esquema? Uai, cara, você vai casar com uma personal, você se lasca, né, velho? Aí ela acorda às 4h30. Todo dia? Todo dia. Ela dá aula às 5 horas da manhã. Então, imagina, o meu sarrafo é alto, velho. Rapaz, e o João pega uns bastões, uns negócios, irmão, que ele vai e fala assim, cara, como é que para, concentra, respira numa calma? Eu já chego na academia da minha casa, 10 minutos eu já quero ir embora. Eu também não sou a pessoa mais fã de academia, sabe não. Como é que eu malho? Eu faço 5 exercícios de uma vez só. Eu não consigo parar. Eu faço apenas 5. Os únicos 5 que eu sei, que é fácil, que é tranquilo. Mas será que não pode, meu dia? Por enquanto, né? Por enquanto. Não, mas eu tô longe de ser o muso fitness. É muito longe, muito longe. Eu vou porque, assim, Precisa, saúde. vou pela saúde, pelo bem-estar e muito pelo incentivo. Bora É. viver. Você vê que é um negócio do ambiente das pessoas que estão com você. Então ela tem uma influência grande. Mas quero agradecer, cara. E passou rápido, né? Papo bom, passa rápido, né? Passou voando. Papo bom, passa rápido. Quero agradecer mais uma vez o convite. Quero dar os parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo esses anos todos. Cara, ser empresário no Brasil é um grande, grande desafio. E construir um negócio que vocês estão construindo, progredindo, aumentando. Fico muito orgulhoso, fico muito feliz. E desejo que vocês vão ao alto e além, sempre, sempre, sempre servindo, fazendo mais para mais pessoas. Então, bom demais. E deixar aqui meus contatos, meu Instagram é o João Lacerda, Ozinho no início, João Lacerda. Lá eu gero conteúdo para corretores, para lideranças, mostro um pouco lá do meu dia a dia. Então vai ser um prazer ter você lá no Instagram. Meu celular é 31 992 94 7870. Eu só tenho um combinado, não me manda mensagem, me liga, que a gente vai conversar, vamos bater papo. E hoje o meu trabalho ele é muito voltado para imobiliários. Então, se tem uma imobiliária, se você tem uma imobiliária quer dar um gás novo para o seu time de vendas, né? Corretores, lideranças, gerentes de vendas, me chama, que eu vou ter o maior prazer, uma honra de poder te servir. Só vale para imobiliário, João? Se Cara, tiver uma empresa com vários líderes, gestão bacana, você não topa esse desafio também? Cara, eu até recebo alguns convites para falar. Por exemplo, eu recebi esse dia um convite para falar para uma loja de vendedor de carro, uma concessionária. Cara, eu me senti um impostor falando para vendedor de carro. Nunca vendi um carro na minha vida, eu não sei. Então eu fiz a escolha de focar muito no mercado imobiliário, que é onde eu tenho mais domínio do que eu estou falando, eu tenho mais vivência, eu tenho mais experiência. Então, se me perguntar qualquer coisa, eu tenho alguma coisa ali, alguma vivência em cima daquilo, então eu posso falar com mais particularidade, assim. Então, eu tenho essa coisa, mas estou aberto a convites, trocar ideia, adoro conversar com pessoas de outro mercado, e é isso. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, que eu acho que vai ser, assim, para fechar com chave de ouro. Consultor imobiliário, consultor comercial ou consultora comercial. Esquece que eu estou falando do mercado imobiliário, eu estou falando da vida. Quem que é o consultor comercial hoje, irmão? O que ele tem que ter em mente? Qual que é a visão, o vestuário, os princípios, os valores? O que esse cara precisa de ter para ele se tornar um bom profissional? Leitura, capacitação, desenvolvimento, atividade. Fala um pouquinho dessa sua visão. Eu sei que, cara, você foca muito nisso também no seu dia a dia. Fala muito isso nos treinamentos. Pois é, eu tenho para mim que, falando do corretor, trazer para minha área aqui, né? Eu sempre vou puxar a bola para o corretor, né? Mas assim, falando do corretor, eu acho que tem que renascer para se tornar um corretor. E começa por tudo. Começa por hábitos, começa por lugares que frequenta, pessoas que convive, às vezes. Porque eu penso que para se tornar um corretor melhor, a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Então é muito mais
multidisciplinar do que uma coisa só, desenvolver uma coisa só. Precisa se desenvolver como um todo. Às vezes vai ter que deixar amizades para trás, às vezes vai deixar ambientes para trás, hábitos para trás. Começando aí falando da apresentação pessoal, da marca do corretor, acho que isso tudo conta muito. Eu até falo que se quer mudar, criar uma revolução, né? Mudar o mundo de alguma forma, sendo corretor de imóveis, o cara precisa começar pelo sapato dele. Então, que adianta a gente falar de venda de imóvel milionário, vou mudar, vou ajudar a vida da pessoa, você está de sapato sujo. Então é um símbolo isso, né? Essa coisa da apresentação pessoal, mostra o carinho. Como é que você vai resolver a vida de uma pessoa? Ela vai entregar o dinheiro da vida dela na mão de uma pessoa que não cuida da própria apresentação pessoal. A apresentação pessoal, ela comunica muito. Então acho que tem um impacto grande na construção da marca, o jeito de falar, o jeito de pensar, os objetivos dessa pessoa, quem ela quer se tornar, acho que tudo isso conta. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí até o final desse podcast. Siga o Instagram, @confiax.seguros, @garante.oficial e todas as informações para você se tornar um patrocinador aqui do nosso podcast, né, Felipe? Estão na descrição aqui do vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. João, obrigado. Valeu, irmão. Valeu, João. Valeu. Até mais. Felipe, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.